Bom, e a morte do ex-governador de Minas Gerais, Newton Cardoso, gerou comoção também entre políticos e personalidades que acompanharam a sua trajetória. Como, por exemplo, o ex-prefeito de Pará de Minas e também ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Antônio Júlio de Faria. Ele relembrou a parceria com o líder mineiro e destacou a sua importância para o Estado. Newton Cardoso, ex-governador de Minas Gerais, morreu nesse último domingo aos 86 anos, vítima de câncer. O velório ocorreu no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, reunindo familiares, autoridades e admiradores de sua trajetória. Entre as homenagens, o ex-prefeito de Pará de Minas, Antônio Júlio de Faria, ressaltou a influência de Newton na política mineira. E ele realmente foi um grande governador. O que ele fez em 4 anos em Minas Gerais, talvez os outros governadores não conseguiram fazer nem a metade, juntando todos, não fizeram a metade do que ele fez. Ele deu uma alavancagem em Minas Gerais, principalmente na questão de estrada. Foi o governador que mais fez estrada, porque Minas Gerais era uma carência terrível de estrada. Nós não tínhamos estrada asfaltada, é só estrada de chão, tinha um DR que era grande. E o Newton desbravou Minas Gerais construindo muita estrada. Ele fez muita obra, muita escola, que era o projeto dele. Então eu tive a oportunidade de conviver com o Newton. Ele ajudou muito Pará de Minas. Newton Cardoso governou Minas entre 1987 e 1991 e teve um papel importante na redemocratização do país. Com uma liderança influente, deixou um legado marcado pelo desenvolvimento e pelo protagonismo na política estadual. O que ele fez para todo mundo, para o interior, foi estrada. Minas Gerais tinha região que estava isolada porque não tinha estrada, não tinha ponte. Qualquer chuva, em período de chuva, as cidades ficavam isoladas. Então, essa foi a grande marca de Newton Cardoso. Ele fez mais de 7.000 quilômetros de estrada em 4 anos. Então, Minas Gerais virou um canteiro de obras, escolas, né? Ele fazia muita escola, muita quadra poliesportiva, mas eu falo que o grande feito dele, a maior marca dele para com os municípios de Minas foi levar o desenvolvimento através de rodovias, de asfaltamento. Esse foi o grande feito do Newton Cardoso como governador. A comunicação dele com os prefeitos sempre foi muito ativa e ele sempre foi uma pessoa muito participativa na vida política das pequenas cidades, né? Como foi essa sua relação com o Newton, tanto profissional quanto pessoal? Olha, o meu relacionamento com ele é bastante político, né? Eu sempre estava junto com ele, quando ele ajudou Pará de Minas, ele tinha um carinho por mim muito grande e um respeito muito grande, da mesma forma que eu tinha com ele. Às vezes a gente dava algumas trombadas, porque eu tenho meu estilo de fazer política que às vezes incomoda um pouco, né? Eu falo aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, que é aquilo que eu acredito. E o Newton, às vezes, ele queria dar uma atropelada na gente. Então, eu sempre enfrentava, né? E sempre tivemos uma convivência muito grande. O Newton, inclusive, eu falo que Deus me ajudou muito quando ele era governador e logo depois que eu saí da prefeitura de Pará de Minas, que ele quis me arrumar alguma coisa no governo e eu nunca aceitei. Filiado ao PMDB, assim como o ex-governador, Antônio Júlio destacou a parceria entre os dois e como a convivência com o Newton Cardoso impactou sua gestão e sua forma de fazer política. O Newton era um trator para trabalhar, isso me ensinou muito, eu também gostava de fazer as coisas. O Newton, eu me lembro, eu vou contar um pouco mais da história, quando nós fomos fazer o Parque Exposição, o Newton me deu o asfalto da Presidente Vargas. E ele deu uma ordem lá, me deu uma ordem por escrito, e eu levei ao secretário Maurício Guedes, na época, levei a ordem do Newton. O Maurício falou que não ia atender, porque o Newton estava dando ordem demais. Porque o Newton, tudo que os prefeitos pediam para ele dava ordem, para atender ou não. Eu falei, Maurício, mas não estou entendendo, um ofício do governador não tem valor? Eu falei, para mim tem muito, que eu sei de lá agora, e ele mandou que eu te procurasse. Eu falei, não está com dificuldade de atender. Eu falei, não tem problema. Voltei lá no governador e falei com ele, governador, a ordem do senhor não está valendo nada. O seu secretário falou que não vai atender não, que o senhor está dando ordem demais. O Newton pega o telefone, liga para o Maurício, falou, Maurício, era na segunda ou terça-feira. Falou, olha, sexta-feira eu quero as máquinas trabalhando lá no trecho lá. Eu vou lá ver se as máquinas estão lá. Porque esse é um compromisso que eu fiz com o prefeito e eu vou cumprir. Põe as máquinas que eu estou indo lá vigiar. Então, são essas coisas que o Newton marcou muito comigo, a minha convivência com ele.
Mesmo afastado da vida pública nos últimos anos, Newton Cardoso seguiu como uma referência política. Seu nome marcou a história de Minas Gerais e segue presente na memória daqueles que conviveram com ele. Infelizmente, nós temos o nosso período de passagem pela vida, né? E hoje encerrou o ciclo do Newton na vida. Mas a família pode ter certeza que foi um grande governador e é um homem reconhecido até hoje, respeitado até hoje, porque ele deixou um grande legado para Minas Gerais, que foi a forma dele de fazer política, de trabalhar e de desenvolver Minas Gerais. Ele realmente deu uma alavancagem no desenvolvimento de Minas Gerais